Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia. Vamos lá comigo! Na terra de Dan, havia um homem chamado Manoá. E certa vez veio um anjo e falou com a sua esposa que eles teriam um filho. E que esse filho, ele seria o libertador de Israel, onde aquele povo era perseguido pelos filisteus. Só que esse filho, quando ele nascesse, ele não poderia tocar em cadáveres, ele não poderia beber bebidas fortes, ele não poderia cortar os seus cabelos e ele seria um nazireu. Nazireu significa um homem consagrado a Deus. Sansão nasceu e ele se tornou o homem mais forte do mundo. Ele era capaz de levantar uma vaca com a sua mão lá no alto. Sansão, ele governou aquela cidade na época dos filisteus durante 20 anos. E ele fazia tudo com as suas próprias forças, sem depender de outros homens para ajudar. Um dia, Sansão se apaixonou por uma mulher do povo inimigo. Seus pais não gostaram nada disso, eles não gostaram nem um pouquinho de saber que Sansão estava apaixonado por uma das suas inimigas. Mas Deus já estava fazendo alguma coisa para que aquele matrimônio fosse um benefício para o povo de Deus. Certo dia, Sansão indo ao encontro da sua namorada com seus pais, indo para uma cidade chamada Tímana, ele encontrou um leão novinho, bem novinho. E esse leão, ele foi para cima de Sansão. E o Espírito Santo veio e desceu sobre a vida de Sansão. E naquele momento, Sansão ficou forte e rasgou o leão ao meio. Só que os pais de Sansão não viram o que tinha acontecido. E ele não falou nada com os seus pais. Na volta, depois, quando Sansão foi novamente para aquela cidade, para assim encontrar mais uma vez a sua namorada, ele passou para ver aquele leão. E ele ficou surpreendido quando viu no meio daquele leão um enxame de abelha. E dentro daquele enxame tinha um monte de mel. Sansão, ele foi lá, pegou o mel, comeu e ainda levou para os seus pais. Só que Sansão fez alguma coisa errada aí no meio do caminho. Vocês sabem o que é? Sansão, ele tocou no cadáver. Lembra que Sansão não podia tocar em cadáver? Ele desobedeceu a Deus, não é mesmo? Então, depois Sansão voltou mais algumas vezes lá e finalmente casou-se com essa moça. Foi numa cidade chamada Gaza. E nessa cidade, o povo filisteus, eles tramaram contra a vida de Sansão. Naquela cidade havia muros. Lembra que a gente já aprendeu que nas cidades antigas havia muros e portões para proteger aquela cidade? Então, esses povos filisteus, eles trancaram Sansão lá dentro para matá-lo. Só que no meio da noite, Sansão pegou o portão, colocou nas costas e saiu andando daquela cidade. Mas os filisteus ficaram tão bravos, mas tão bravos que Sansão, que eles resolveram que eles tinham que fazer alguma coisa para destruir Sansão. Passando algum tempo, Sansão se apaixonou por uma moça da Filisteia, a Dalila. E então, aquele povo filisteu ficou sabendo que Sansão estava na casa dessa filisteia chamada Dalila. E fez um combinado com Dalila. Ó, Dalila, se você descobrir qual que é a força de Sansão, nós vamos te dar muito dinheiro. E Sansão, namorando com Dalila, confiando em Dalila, e Dalila investindo para descobrir o segredo de Sansão, porque ela ia ganhar muito dinheiro, começou a fazer perguntas para Sansão. Sansão, conta para mim qual é o seu segredo. Sansão falou assim: se você me amarrar
com cordas novas, eu perderei a minha força e serei como qualquer outro homem. Imediatamente, Dalila arrumou essas cordas e Sansão adormeceu. Quando Sansão adormeceu, ela rapidamente amarrou Sansão e gritou: Socorro! Os filisteus! Imediatamente Sansão levantou e quebrou aquelas cordas como que se fosse uma linha bem fraquinha. Dalila ficou muito chateada com Sansão. Poxa, Sansão, você não acreditou, não confiou em mim, você não falou o seu segredo para mim. Só que Sansão não estava mentindo só para Dalila. Sansão também estava mentindo para Deus. Pois é, crianças, sabe, o pecado ele vai nos afastando de Deus dia após dias. E Dalila continuou insistindo para saber qual que era o segredo de Sansão. Sansão falou assim: Dalila, se você prender as tranças do meu cabelo numa máquina de tear, sabe o que é um tear? É uma máquina muito antiga que o povo usava para fazer tecidos. Então, se você me prender as tranças do meu cabelo nessa máquina, eu perderei as minhas forças, serei como um homem comum. Dalila, agora eu sei o segredo de Sansão. Então, Dalila esperou Sansão dormir, pegou as tranças do seu cabelo e prendeu naquela máquina. Quando Sansão já estava preso, ela gritou: Sansão, os filisteus! Imediatamente Sansão livrou-se dos seus cabelos daquela máquina e matou todos os filisteus. Ai, Sansão, você mentiu de novo. Foi se afastando mais um pouquinho de Deus. E Dalila foi ficando mais brava ainda porque Sansão mentiu mais uma vez para ela. E passou-se os dias e Dalila insistindo, perguntando para Sansão de onde vinha o seu segredo, até que Sansão se cansou e falou qual era o seu segredo. Sansão falou assim que os seus cabelos não poderiam ser cortados, porque ele era um nazireu, ele era um separado de Deus, e que a sua força vinha do seu cabelo. Bobinho Sansão, pensando que a força vinha do cabelo? Tadinho dele, né, crianças? Mas vamos lá continuar a nossa história. Então Dalila foi lá correndo na casa dos filisteus e falou: olha, agora eu descobri de onde vem a força de Sansão. Então os filisteus foram lá na casa de Dalila, esperou Sansão dormir novamente e então pegaram e cortaram o seu cabelo. Quando os cabelos de Sansão estavam cortados, Dalila gritou: Sansão, os filisteus! Ai, crianças, e agora? O que será que aconteceu com Sansão? Finalmente falou a verdade para uma espiã. Dalila, o grande amor da vida de Sansão. Sansão levantou pensando que ainda havia força nele, mas o Espírito Santo de Deus já havia saído da vida de Sansão. E Sansão não conseguiu vencer os filisteus dessa vez. Os filisteus foram lá, furaram os olhos de Sansão e deixou ele cego. Pegaram Sansão e prenderam Sansão e colocaram Sansão para trabalhar para eles. Que triste, né, crianças? Você está vendo o que dá mentir? O que dá desobedecer a Deus? Sansão pensou que era o fortão, mas não era o fortão. A força de Sansão, ela vinha de Deus. E Sansão ali, muito triste, e aquele povo filisteu estava muito alegre, muito feliz, porque conseguiu vencer o inimigo deles. E resolveram fazer uma festa no palácio de Dagon. Então chamou todo mundo para essa festa para celebrar, porque eles tinham destruído Sansão e eles queriam celebrar porque Sansão estava muito humilhado. E Sansão pediu para um daqueles moços que estavam ali, algum daqueles servos, para colocar ele pertinho de duas colunas principais do templo.
E ali Sansão fez a última oração para Deus, para que Deus só mais uma vezinha, desse a força para ele. E Deus teve misericórdia de Sansão e mais uma vez deu força para Sansão. Sansão agarrou aquelas colunas e derrubou todo o templo. E todos que estavam lá naquele templo morreu, inclusive Sansão. Pois é. Sansão também morreu, crianças. Mas a lição que a gente pode aprender com a história de Sansão é que Sansão, ele foi um homem muito forte. Vocês lembram de onde vem a força de Sansão? De onde? De Deus, isso mesmo. E ele fez o quê? Ele desobedeceu a Deus e aos seus pais, se envolvendo com mulheres que não eram israelitas. Ele se envolveu com Dalila, que era uma filisteia, e adorava outros deuses. Sansão também, ele era muito orgulhoso. Ele tinha muito orgulho da sua força, mas a sua desobediência o levou à morte. Sabem, crianças, a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus, ela vem do nosso Senhor. O Senhor é a minha força, a quem temerei. Salmo 27:1. Para vocês fecharem os seus olhinhos, juntarem as mãozinhas, reverência, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque é o Senhor que nos sustenta. Foi o Senhor que nos criou e que nos dá o fôlego de vida. Que possamos, Senhor, aprender com Sansão a não ser desobedientes à tua palavra, a não ser desobedientes aos nossos pais. Que possamos, Senhor, reconhecer que sem o Senhor nada seríamos. Nós te agradecemos por mais essa história, onde aprendemos mais um pouquinho da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado da história. Espero que vocês, com essa história, venham aprender a ser mais obediente à palavra de Deus e aos seus pais.